Oi, gente! Boa noite, Amo Direito! Boa noite, todo mundo! Vem pra cá, um bate-papo muito legal hoje sobre jornada digital na advocacia. Hoje vamos conversar sobre muitas coisas que podem mudar o exercício da sua profissão. Então, chega mais, vamos convidando todo mundo e eu vou colocar a minha parceira no Advogados do Futuro para a gente conversar sobre a jornada digital. Conectando. Aê, boa noite! Oi, gente! Que saudade de Que vocês! coisa boa Estávamos. voltar ao Amo Direito, gente. Que saudade desse momento. Vocês estão dia de agosto e nós estamos aqui hoje para ter uma conversa muito legal, bem leve, bem estilo Advogadas do Futuro. E você que está aqui hoje nessa noite, nessa segunda-feira, manda aqui pra gente de onde você está falando, de onde você é, se você já conhece a gente, se não, porque hoje o assunto é muito interessante, principalmente aí para quem está na graduação ou para quem já é advogado. Então a gente tem aí um assunto bem legal para falar com vocês. Gente, o assunto de hoje é jornada digital na advocacia. Hoje a gente vai conversar sobre muitas ferramentas que você, advogado e também estudante de direito, pode começar a implementar para realmente ter a transformação digital dentro do seu escritório e se transformar num profissional digital. Porque de nada adianta você ter todas as ferramentas e não ter a transformação interna, embarcar nessa jornada de vez, mergulhar e saber que isso é algo constante. E por que nós estamos falando isso? Então, para que vocês nos conheçam e saibam, né, quem nós somos, o que nós fazemos e por que nós estamos aqui hoje, a gente precisa dizer que hoje é um dia muito especial para o nosso coração, mas muito especial mesmo. Hoje é dia 31 de agosto. A gente finaliza, então, o mês da advocacia, o mês de agosto, e nós hoje acabamos de lançar hoje, em primeira mão, o nosso segundo livro digital. E tem por título exatamente esse que a gente veio falar para vocês. Olha lá, ó. Jornada Digital da Advocacia. É justamente isso que a gente vem falar para vocês. Falar para vocês aquilo que a gente estudou, a gente experimentou e muito mais. A gente implementou em nossos escritórios. Então, nós falamos de Sinop, no Mato Grosso. Nós somos advogadas, professoras universitárias. Nós somos mães, filhas, amigas, esposas. Nós somos inquietas por natureza e nós gostamos de aliar o conhecimento acadêmico científico com o conhecimento prático. Então, para quem não nos segue ainda no perfil @advogados do futuro, lá vocês vão encontrar conhecimento e informação sobre direito, tecnologia, ética profissional e muita prática, porque é isso que a gente acredita que vale a pena consumir conteúdo nas redes sociais, quando realmente ele não fica um conteúdo teórico, quando eu posso implementar ele dentro do nosso escritório. Então, para a graça de Deus, os advogados do futuro hoje tem a sua visibilidade na B2Ls, que é a Associação Brasileira de Low-Techs e Legal-Techs, como uma early stage, no sentido de educação e consultoria, que é o que a gente faz, é promover realmente o conhecimento e disseminar o conhecimento a partir daquilo que a gente estudou. Apesar de parecermos novinhas, né, eu já tenho 11 anos dentro do direito, doutora Cíntia tem aí mais de 15 anos dentro do direito, né, entre período de estágio e advocacia, faculdade. Então, a gente fala muito a partir das nossas dores. Tanto do setor público quanto do setor privado. Eu já fui servidora pública do Tribunal de Justiça aqui do meu estado, pedi exoneração para advogar, então a gente realmente escolheu estar nessas posições de advogado e professor. E eu vou deixar também minha parceira falar, porque senão só eu falo nesse lugar. Gente, mandem de onde vocês são, nós precisamos conhecer vocês. A gente não quer ficar falando sozinha, então mandem de onde vocês falam, né? Mandem aí se vocês têm alguma dúvida relacionada a esse ambiente digital. Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial, vamos falar como implementar novas práticas e inovar no seu escritório. Vamos falar sobre o cliente, sobre o branding pessoal, sobre a criação da sua marca, sobre o seu branding. Gente, muita coisa bacana. São Paulo presente, a Edneia. Gente, eu tava perguntando pra vocês, porque aqui pra mim tá tudo preto e eu não tô conseguindo me Você ver, mas tá tá tudo linda, certo. tá linda, manda bala. Se vocês estão me vendo, tá tudo certo. E pra quem não nos conhece, então eu sou a Cíntia,
Sou professora, sou advogada, somos mediadoras judiciais também. Estávamos agora fazendo uma live incrível com a coordenadora do NUPEMEC, do TJ, do Tribunal de Justiça, falando sobre métodos alternativos de resolução de conflito e falar sobre transformação digital na advocacia. Essa jornada digital é algo que está muito ligada com a nossa experiência, as nossas vivências. Então, nós começamos numa advocacia tradicional e migramos para a advocacia digital. E aí, eu acho que vale a gente pontuar uma informação que é bem válida. Às vezes, a gente precisa falar daquilo que a gente tem uma experiência, daquilo que a gente se experimentou, daquilo que a gente vivencia. Então, na faculdade, na sala de aula, e aí já há 7 anos lecionando, e também no escritório, a gente teve realmente, estamos tendo essa oportunidade de testar algumas coisas, de validar isso na prática, de errar bastante, porque muitas vezes as pessoas não falam pra gente que a gente pode pegar um caminho, que esse caminho ele é um pouco mais fácil, a gente tem outras alternativas pra gente conseguir o que nós queremos, que no nosso caso é o quê? Sermos advogadas. Então, trabalharmos aí, ser advogada é o que a gente ama, é o que a gente gosta de fazer, estar ali realmente lidando com o cliente, no fórum, fazendo sustentação oral, fazendo audiência de instrução, essa é a nossa experiência do dia a dia. Então, a gente fica muito feliz em ter realmente a oportunidade de passar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente já se experimentou e com essas informações poder auxiliar tantas pessoas. A gente sabe que no direito nós temos um mercado muito competitivo, são muitos advogados, são muitos estudantes. Hoje aí nós temos uma média de mais de 800 mil alunos no ensino jurídico. Então, o que isso nos mostra? Não dá para nós sermos mais um lá no meio da multidão. Então, o nosso diferencial, aquilo que a gente faz de melhor, isso precisa aparecer. E aí a gente precisa modular as nossas capacidades comportamentais com as nossas capacidades teóricas. E aí e a gente gosta de falar de teoria e prática, porque somos professoras de prática jurídica, no estágio supervisionado. Então, é muito bom quando a gente consegue validar algo na prática e conseguir aí trazer para outras pessoas. Eu vi que tem muita gente aqui, ó, de vários lugares. Que legal, gente. São José do Rio Preto, São Paulo, Curitiba, Bahia, Alfredo, Edna, Tatiana, Elaine, Andressa. Pessoal, que alegria numa segunda-feira a gente iniciar a semana tendo a oportunidade de ter tantas pessoas aqui. E para nós, o mais importante é que tudo que nós falarmos aqui, que vocês possam ser multiplicadores dessas informações. Existe muita gente não querendo advogar e principalmente se arrependendo de terem feito uma faculdade de 5 anos. Porque às vezes não sabe como viver na advocacia. E isso é muito triste. E se a gente, aí não é fórmula do sucesso, não é advocacia mágica com bola de cristal, porque a gente não acredita nisso. O que a gente acredita é que existem ferramentas, existem técnicas, existem aí informações que podem ajudar você a ter uma advocacia mais próspera, mais humanizada e uma advocacia realmente de sucesso. Aquela que é feita todos os dias com muito trabalho também. Gente, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiânia, Porto, em Portugal, MF Terras. Olha que legal, que privilégio, que honra a gente falar aqui do Brasil, do Mato Grosso, direto para você ali de Portugal, Osasco, Berlândia. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente está falando de coisa que a gente vem estudando nos últimos 3 anos, nos dedicando e testando. Quando a gente brinca nos nossos cursos, nas nossas palestras, a gente fala muito assim que os últimos 3 anos foram anos de muito teste, de muita vivência e experiência. Porque nós nunca testamos tantas plataformas, tantos softwares, tantas situações e tantas implementações de inovações nos nossos escritórios quanto nesses últimos anos. Por quê? Porque a gente acredita que é possível, sim, nós sermos um profissional melhor, tanto em hard skill quanto soft skills. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. E é possível nós aprendermos algo para sermos multiplicadores. E multiplicadores realmente com uma fonte fidedigna, com algo que realmente você possa confiar. Porque existem né, nas redes sociais muito advogado ensinando a advogar que nunca advogou, muito professor dando curso que nunca esteve em sala de aula. Então, a nossa preocupação é falar de algo que a gente vivenciou. E por que a gente fala em jornada? Por que o nome é jornada? Porque é um caminho sem volta. Porque jornada é um trilhar,
é um andar, é uma continuidade, algo que nunca termina. E nós entramos numa jornada digital na advocacia, nós entramos na advocacia do futuro e essa pandemia só veio acelerar o caminho que nós já estávamos seguindo. E quando a gente trocou o nome do nosso livro digital ali nos 45 do segundo tempo, de transformação para jornada, foi por conta disso. Não é uma transformação. Pode começar numa mudança de mindset, numa mudança, numa transformação inicial, mas é uma jornada, é um continuar, é o crescer 1% a cada dia. Por quê? Porque as tecnologias, elas vão vir, elas vão aumentar, elas vão cada dia surgir algo novo. E eu, enquanto pessoa, também preciso me desenvolver. Então, a gente fala nessa jornada e a gente começa falando por que nós temos que conhecer essa jornada digital. Porque o mundo mudou, simplesmente por causa disso. Porque você que nos assiste mudou enquanto consumidor. Porque a sua forma de consumir conteúdos, produtos e serviços mudaram ao longo dos últimos anos. E eu não estou falando de pandemia, eu estou falando de um comportamento que ele vem alterando nos últimos anos. Então, antigamente, vamos dar só um exemplo bem básico aqui. Antigamente, como que nós consumíamos música, gente? Como que era a nossa forma de consumir música? Era através de CD, era através, quando muito, YouTube, mas era CD, DVD. Todos nós tínhamos um aparelho, né? De Discman, Walkman. Quem nunca teve isso durante a vida, né? Eu já tive aquele de fita cassete que a gente rebobinava na caneta Bic, gente. Ai, meu Deus, lado A e lado B da fita. Né? Não vou revelar a minha idade aqui. Mas quem nunca passou por esse consumo de entretenimento musical? E hoje, como a gente consome música? Spotify. Hoje os próprios artistas testam e validam a nova melodia através das plataformas digitais. Como a gente consome, por exemplo, a parte de locomoção? Antigamente nós dependíamos de táxi. Antigamente eu lembro que a minha mãe sempre viajou muito a trabalho, ela tinha o telefone de um taxista em cada cidade que ela ia. Porque ela chegava na cidade e ela precisava ligar para aquele taxista para poder se locomover. E hoje, como que é? Hoje a gente tem Uber. Hoje a gente nem precisa se preocupar a forma de locomoção, porque eu sei que eu vou chegar lá, eu vou abrir o aplicativo e vai vir um motorista. Sei lá de onde, sei lá quem, sei lá de que forma, mas vai vir com a mesma confiança da jornada, com um custo menor, com uma experiência muito melhor. Então, a gente está falando de pequenas situações que mudaram a nossa forma de consumir. Seja locomoção, seja entretenimento, seja locação de imóveis para temporadas, o Airbnb está aí para fazer isso, para mostrar isso para a gente. Os nossos relacionamentos bancários mudaram. Hoje nós não tem bancos que nós não temos sede física. Hoje nós temos os nossos bancos digitais, os nossos bancos virtuais. E eu estou tendo experiências fantásticas com aquele que eu escolhi para mim. Então, perceba que quando eu falo do mundo do consumo secular, eu amo estar na posição de consumidora no meio dessa jornada digital. Mas parece que quando eu falo da advocacia, quando eu falo do ambiente jurídico, a gente tem às vezes uma certa resistência, uma certa aversão. Como se isso não fosse dar certo. E nós não estamos falando só de PJE, porque o PJE já veio para ficar, já passou, gente. Quem não se adaptou ainda para o PJE, né, tá ultrapassado. Nós já temos outras ferramentas dentro dos tribunais, e a gente vai falar isso para vocês aqui hoje, que isso já ficou para trás. Então, ou eu me adapto, ou estou fora do jogo. E eu pensar numa advocacia, pensar num direito digital, numa transformação desse momento que eu estou vivendo, é eu pensar no meu cliente enquanto consumidor. O mesmo consumidor que está lá fora consumindo produtos e serviços, está dentro do meu escritório querendo ter uma experiência diferenciada. E aí eu nem pergunto para ele se ele quer ter o contato dele via WhatsApp, se ele quer uma audiência online, se ele, né, uma reunião online, se ele quer ser atendido via online, se ele quer que eu vá ao escritório, se ele escaneia os documentos para mim, se ele vai assinar digitalmente a procuração para mim sem precisar de assinatura física. Eu nem pergunto para ele e eu já subentendo que ele não vai gostar dessas ferramentas. Mas ele gosta lá fora, porque ele não vai gostar dentro do meu escritório. Então, essa virada que inicia a nossa jornada digital. Não é isso, prof? E aí a gente vê agora nesse momento tudo potencializado. Mas aí às vezes a gente precisa fazer uma viagem rapidinha na história para entender que algumas inovações, algumas transformações, realmente nós não estamos vivenciando agora. Quando a gente fala aí de transformação digital, a gente está falando talvez de 20 anos, mas algumas tecnologias, há 50 ou até um pouco mais, essas tecnologias já existem. Mas quando realmente é para a nossa área profissional, e aí a gente
precisa fazer um paralelo para vocês. Por que que às vezes o profissional do direito, o jurista, né, a gente tem algumas dificuldades em implementar isso? Porque a nossa profissão, ela é cheia de dogmas, ela tem as suas liturgias, ela tem ali uma rotina. E a tecnologia ou as inovações, ela mudam um pouquinho o curso que a gente acostumava a estar seguindo. Então a gente fala de um curso lá de 1827, quando começou no Brasil, que as únicas ferramentas que o advogado tinha era a máquina de escrever, era uma caneta. Ele não tinha outros recursos para ele pesquisar se não fosse um livro que tinha vindo de um outro lugar. Mas hoje, olha quantos recursos que a gente tem para implementar na nossa vida. E aí, quando a gente fala até de jornada digital na advocacia, alguém pode pensar, mas eu tenho um software lá no escritório de gestão de escritório. Jornada digital na advocacia vai muito além disso. A gente ousa dizer que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, é cultura. E a gente começa a falar de jornada digital na advocacia pela cultura. Então, qual que é a cultura que a gente tem? A nossa cultura é aquela que está arraigada no que era assim e eu tenho que continuar perpetuando isso? Ou eu tenho um pensamento, mindset é meu, de buscar trazer o que é novo, de trazer melhorias para aqueles processos ou procedimentos que eu tenho na minha rotina, no escritório ou como eu trato com meus clientes? Então, a gente às vezes precisa diferenciar que não é o fato de utilizar um celular para falar com o cliente que me torna um advogado digital. Ou faz, muitas vezes, eu apenas ter um atendimento online através de um link no Zoom, no Google Meet ou outra plataforma, que vai falar que o meu escritório é 100% online. As minhas rotinas, aquilo que eu faço precisa estar integralizado. Eu tenho um banco de dados. Como que funciona isso? Como que é a minha organização? Qual é o meu planejamento? E aí, quando a gente fala de planejamento, a gente sabe que na advocacia, muitas pessoas não tiveram uma aula de gestão de escritório, não sabe qual que é a hora do seu curso, da sua hora de trabalho técnica. Então, não sabe quanto custa manter a porta do escritório aberta, ou se compensa ter um escritório, ou realmente nesse momento ter um home office, ou quando precisa atender o cliente online, se socorrer de um coworker, de uma sala, em alguma OAB. A gente precisa tentar realmente juntar todas essas peças que compõem a nossa advocacia. Então, gestão, cultura, continuidade. Qual é a frequência que eu tento melhorar aquilo que eu faço? Qual que é a frequência que eu busco saber o que está acontecendo a nível de Brasil, a nível de mundo? Enquanto profissionais, né, juristas, o cliente ele exige da gente que a gente tenha um pensamento, um mindset diferente das outras pessoas. Só que isso não nos torna superior. Isso muitas vezes nos torna diferenciados. E esse conhecimento é que precisa ser valorizado, precisa ser qualificado por nós. Gente, eu preciso dizer que a nossa rede de apoio está toda aqui. Nossa família, nossos amigos. A doutora Cris, que acabou de fazer uma live maravilhosa com a gente. A doutora Cris, saudades também. E dizer que é essa energia, é isso que faz os nossos olhos brilharem quando a gente fala daquilo que a gente realmente vive todos os dias, o que a gente se dedica para fazer. E quando a gente fala, gente, dessa situação, dessa mudança, a gente fala muito sobre essa transição comportamental. Porque é preciso diferenciar o que é tecnologia e o que é inovação. E entender que nem toda inovação precisa de tecnologia. E eu entender que às vezes inovações, elas são feitas a partir de mudanças pequenas de métodos ou procedimentos que dependem de mim enquanto pessoa, enquanto comportamento. Então, doutora Cíntia tem um exemplo muito bom sobre isso. E quando eu falo assim, vou ter um escritório digital, eu preciso de tecnologia? Depende. Se eu vou transformar ele 100% digital, eu vou ter que ter uma tecnologia para poder ter esse contato com os meus clientes. Mas quando eu falo em inovar, nem sempre eu preciso de tecnologia. A tecnologia ela é um meio para que eu tenha esse contato e eu reduza meu tempo e eu otimizo os procedimentos dentro do meu escritório. Agora, a inovação nem sempre ela está aliada à tecnologia. A gente acaba aliando as duas palavras e usando ela como sinônimo, mas nem sempre são sinônimos. Então, inovar, por exemplo, é eu fazer diferente algo que eu fazia há muito tempo, rotineiramente, da mesma forma. Então, inovar no meu escritório pode ser eu criar
um novo canal de atendimento. Para isso, nem sempre eu preciso de tecnologia. Inovar no meu escritório pode ser a forma de eu receber o meu cliente no meu escritório. Então, se a vida inteira quem recebeu o meu cliente foi a minha secretária que triou, a minha secretária que trouxe a minha sala, eu posso inovar indo buscar o meu cliente à recepção. Eu posso inovar eu fazendo o café do meu cliente dentro da minha sala e tratando ele com mais empatia, dando mais atenção, priorizando aquele momento. Eu posso inovar, sabe como? Simplesmente não tendo o celular perto de mim durante o atendimento. Porque a gente vive nesse boom de coisas que a gente acaba fazendo várias coisas ao mesmo tempo e às vezes não priorizando aquelas relações presenciais que nós estamos tendo com os nossos familiares, com as pessoas perto de nós. Então, isso tudo pode ser uma inovação. Agora, eu posso ter inovação aliada à tecnologia? Sem dúvida. Eu posso continuar com a minha planilha de Excel para planilhar os meus processos e saber a movimentação deles, ou eu posso adquirir um software de gestão de processos, de gestão de escritório, para planilhar tanto a minha parte financeira quanto a parte de publicações, de andamentos, de agenda. Eu posso tornar tudo isso digital. Toda tecnologia precisa estar em todo o escritório? Não. É importante desmistificar isso, sabe? Porque às vezes a gente vê tantas coisas surgindo, tantas coisas acontecendo, e aí alguns escritórios com capacidade financeira um pouco menor, acabam falando assim, olha, eu nunca vou conseguir competir, eu nunca vou conseguir competir com grandes escritórios porque eu não tenho condições de adquirir toda essa tecnologia. Calma, acalma o seu coração. Nem toda tecnologia serve para todo escritório. Nem todo software serve para todo escritório. Você pode ter outras ferramentas que se alinham ao que você faz. Você não precisa ter, por exemplo, um software de jurimetria se você não precisa lidar com a apuração pormenorizada das sentenças que saem na sua comarca. Às vezes, a sua forma de atuação, o seu meio de atuação é extrajudicial. Você é um advogado extrajudicial. Para que vai me servir um software de jurimetria? Então, entender, primeiro, aonde eu estou, aonde eu quero chegar e o que eu preciso otimizar dentro desse procedimento, dentro dessa distância, é o que vai fazer eu entender quais tecnologias eu preciso implementar e muito mais, quais inovações eu preciso implementar. E aí, quando a gente fala em inovação, a gente fala também em soft skills. E eu tô com medo porque o tempo passa muito rápido nesse lugar, muito rápido. E a gente precisa falar sobre isso, sabe? A gente está vivendo num mundo de 4.0 e 5.0. Então, 4.0, a gente denomina realmente essas hard skills, esses conhecimentos e habilidades técnicas, em que hoje o profissional do futuro, ele não sabe só das leis, ele não sabe só do direito, ele tem conhecimento amplificado, ele consegue trazer conhecimentos lá da arquitetura para dentro do direito, lá da engenharia dentro do direito, sabe? Ele traz lá da informática para dentro do direito, ele consegue aliar tudo isso, ele traz informações lá das artes para dentro do direito e torna o seu direito mais criativo, mais belo, mais visual, com o visual law, simplifica as coisas, sabe? E a minha colega, a doutora Cíntia, ela sabe muito disso, porque ela ama esses procedimentos criativos e ela traz muito, por exemplo, de arte circense para dentro do que a gente faz dos advogados do futuro e às vezes eu fico, meu Deus, será que vai dar certo? E aí você vê que é justamente isso, é pensar fora da caixa, que é que faz o novo, que é que faz o belo, que é o que faz pensar diferente. Ó a colega contribuindo, a Gorete, do serviço social, muito. Do serviço social demais. Por quê? Porque quando a gente fala daí para o outro lado da balança, que é soft skills, a gente está falando de comportamento. A gente está falando de ser humano. Que não adianta eu ter hard skills lá em cima, saber tudo sobre técnica, tudo sobre leis, tudo sobre direito, todas as últimas jurisprudências, saber desenvolver uma petição de forma exemplar, com excelência, e eu não saber desenvolver uma boa comunicação com o meu cliente, eu não saber desenvolver uma boa empatia, eu não me colocar no lugar do meu cliente, eu não conseguir olhar para o conflito com um olhar positivo e pensar as formas de resolver esse conflito, que foi o que a gente acabou de sair da live com a doutora Cris Padim, do Tribunal de Justiça. Então, é muito disso. E eu vou deixar a doutora Cindy falar mais das soft skills. Eu gostei de um comentário aqui bem legal, né, do Jorge. Ele fala assim, ó: gostei das dicas de inovação, simples e podem ser eficientes e fazer a diferença em nossos escritórios. E Jorge, eu acho que esse seu comentário traduz muito do que eu e a professora Maiara a gente faz no nosso dia a dia, que é tentar simplificar o direito. Quando a gente fala de direito digital, jornada digital, e aí a gente precisa, né, direito digital, um ramo do direito, né, não isolado,
multidisciplinar, interdisciplinar, e a gente fala de jornada digital na advocacia, é sobre entender o que aconteceu, o que está acontecendo agora e quais são as previsões para o futuro. E tem um futurista que ele fala o seguinte, que qualquer previsão sobre o futuro que não apareça num primeiro momento, que não pareça num primeiro momento absurda, não é uma previsão sobre o futuro. Então, quais são as previsões que nós temos sobre o futuro? Que os advogados podem acabar, que os advogados vão ser, sim, substituídos pela inteligência artificial. E hoje nós já temos algumas realidades que estão próximas e distantes a nós. Então, eu vou só trazer para vocês aqui que a B2L, junto com o Centro de Pesquisa lá da FGV, fez uma pesquisa que eles indicaram que 78% dos escritórios que eles validaram essa pesquisa não utilizam nenhum tipo de software dentro do escritório. E aqui eu não estou falando para vocês de um sistema, né, que olha, vai fazer análise de dados, vai indicar porcentagem. Não, não. Estou falando de coisas simples. Então, às vezes, a gente precisa, principalmente quem não teve essa matéria na faculdade, quem não sabe, e às vezes está nesse momento perdido. Olha, estou aqui na pandemia, estou fazendo aqui do jeito que dá, mas eu não sei como melhorar a minha advocacia, eu não sei como profissionalizar ela. E a gente precisa separar o que é mercantilização do que é profissionalizar o nosso serviço. Quando a gente levanta da nossa cama, a gente se organiza para ir para um escritório, para fazer uma reunião, a gente precisa pensar se isso está valendo a pena. E a gente sabe que muitas pessoas hoje pagam para trabalhar. Porque essas peças dentro da advocacia, elas não se encaixam. Não se encaixam porque às vezes não tem um planejamento de onde se quer chegar, não tem as ferramentas adequadas. E algumas ferramentas são simples, são gratuitas, podem potencializar o que a gente faz. E aqui potencializar o quê? É tempo. Existe algo mais precioso do que tempo? Tempo é o que a gente precisa valorizar. E às vezes a gente está perdendo tempo em algo que é mecânico, algo que é repetível. E isso pode ser feito por uma inteligência. Isso pode ser feito pela máquina. Só que às vezes a gente não sabe quem que faz, o que que faz. Quais são as rotinas dentro do escritório? Como que eu posso tentar padronizar isso? Como que eu posso utilizar algo dessa era digital para dentro da minha advocacia? Então, realmente, a gente precisa olhar, fazer esse olhar, na verdade, esse olhar holístico. Olhar e perceber o seguinte, em um determinado período, o mundo era linear. O que eu fazia aqui não impactava a vida do outro. O direito era um ramo isolado de tudo. O advogado acima, quase acima do bem e do mal. E aí a sociedade. Não, isso mudou e a gente precisa entender o porquê mudou. Porque se a gente não se adapta, se a gente não se adaptar a tudo isso, simplesmente a gente vai ficar fora do jogo. E aí ficar fora do jogo não é ficar rico. Ficar fora do jogo é você ficar feliz todos os dias porque você está entregando o seu melhor ao cliente. Porque você realmente está fazendo aquilo que você sentiu, que você nasceu para fazer. E aí é uma visão romântica do direito, da advocacia? Pode ser. Mas lá, quando a gente se matriculou no curso de direito, muitas pessoas não falaram pra gente que a gente foi fazer uma faculdade de ciências sociais aplicada. Então, se importar com o fato social, se importar com esse lado humano, isso precisa fazer parte da nossa realidade. Em que a gente vive no mundo acelerado, em que o ter se tornou mais importante do que o ser, a gente organizar essas coisas e, principalmente, quais são os próximos passos que eu vou dar? Qual é o advogado que eu quero ser? A gente, quando faz evento presencial, em alguns a gente pergunta, quem que é o advogado que é referência para você? E aí a gente vê que muitos advogados não conseguem ver aquele referencial de advogado. Porque veio com uma crise de baixa autoestima, ou de que não tem uma capacidade técnica formada. Em alguma coisa, a gente é muito bom. Todos vocês que estão aqui têm algo que vocês fazem, que vocês são muito bons. E a gente precisa encontrar o que é que a gente faz de bom, porque a gente potencializar. Então a gente não precisa, nesse momento, aprender tudo sobre todas as outras áreas. Identifica no que você é bom, o que você faz que o cliente te elogia, que a tua família faz que você faz bem feito. Potencializa isso para você ser excelente. E as outras áreas que permeiam, vai tentando desenvolver ela ao longo do tempo.
E para a gente conseguir entender tudo isso, quando eu entendo, eu tenho esse autoconhecimento do que eu sou bom, o que eu gosto de fazer, o que me traz satisfação pessoal, porque o dinheiro ele vai ser consequência de um trabalho bem feito e de uma satisfação pessoal. Não adianta nada, às vezes, você estar muito bem sucedido financeiramente, mas não ter ânimo, força e vigor de levantar cedo todos os dias e prazer de atender o seu cliente. Então, isso é realmente o grande diferencial. E quando eu passo a me conhecer, sei no que eu sou boa, qual é o ramo do direito que me satisfaz e que eu faço com excelência, eu consigo, de forma estratégica, focar e formar o meu branding pessoal. Fazer as minhas estratégias de marketing pessoal. E quando a gente fala em jornada digital, a gente também fala de marketing pessoal. Não fala só em software, em implementação, inovação, inteligência artificial dentro dos escritórios. A gente fala também em estratégias nesse mundo altamente competitivo para que eu venha me destacar, para que eu não venha ser mais um dentro do nicho que eu escolhi atuar. Então, assim, a gente já pode deixar bem claro aqui para vocês que a advocacia da esperança não dá mais certo. Aquela que você monta seu escritório lindo e maravilhoso, senta a bunda na cadeira e fica esperando o seu cliente aparecer, não dá mais certo. No mundo digital, no mundo de redes sociais, no mundo onde as pessoas têm o online e o offline ao mesmo tempo, criando identidades muito consistentes, no mundo onde o meu consumidor, né, o meu cliente está online, ele está verificando tudo que está acontecendo e validando quem está online, eu preciso desenvolver estratégia de marketing e branding pessoal. E aí, quando a gente fala disso, e no nosso primeiro livro digital tem um capítulo muito sobre isso, e a gente trouxe alguns conceitos do primeiro livro para esse segundo livro, porque é inevitável falar disso quando eu falo de jornada digital. A gente fala muito sobre a construção de uma marca. Você é uma marca. Você, a todo momento, você está se vendendo. A todo momento, você está passando uma imagem ou um conceito sobre você, seja no online ou no offline. Então, é complicado, às vezes, a gente verificar na graduação que os nossos alunos, às vezes, não mais, desde que nós estamos lá, graças a Deus, mas que nós víamos que os alunos, às vezes, pensavam assim, não, o dia que eu colar grau, então eu vou mudar minha postura, o dia que eu colar grau, eu vou mudar os ambientes que eu frequento, o dia que eu colar grau, eu vou deixar de publicar as fotos que eu publico, como se a colação de grau fosse rasgar e jogar fora o antes da colação de grau e agora só vai permanecer a postura advogado. E não existe isso. A gente sabe que o que a gente faz hoje com o mundo em nuvens, né, dificilmente eu vou conseguir deletar e apagar de todos os lugares, porque ou alguém já printou, ou alguém já compartilhou, ou alguém já subiu nos stories, e aí isso já disseminou para todos os lugares. Então é necessário. E no nosso primeiro livro digital tem um capítulo para quem está na graduação. Então, se você está na graduação de Direito aqui ou pretende iniciar o curso de Direito, eu te indico começar a leitura do nosso primeiro livro digital, que o nome é 10 Passos para Começar na Advocacia. E ele está à venda na Amazon, no site da Amazon, por R$ 9,90, como diz a minha amiga lá de Cuiabá, mais barato que um baguncinho uma Coca-Cola, entendeu? E eu nem bebo Coca-Cola para dizer isso, eu não sei quanto custa um baguncinho Coca-Cola lá em Cuiabá. Enfim, R$ 9,90 na Amazon, para que vocês tenham essa visão de como começar na advocacia, por onde começar. Então, eu acho bem bacana porque a nossa ideia é criar um conteúdo de forma consistente, baseado nas nossas vivências. E nós, enquanto integrantes do Sistema OAB, eu fui presidente da Comissão de Jovem Advogado durante 3 anos, a doutora Cíntia é presidente da Comissão de Direito da Mulher, então a gente vê muito isso acontecendo no nosso dia a dia, de terminar a graduação e falar, e agora? Por onde eu começo? O que eu faço? Monto um escritório? Vou trabalhar de advogado associado? Advogado empregado? Sabe? Vou trabalhar em home office? Vou atender em coworking? O que eu faço? Então, todas essas situações a gente trabalha nesse primeiro livro digital, justamente para a gente tentar ampliar a visão e ver que é possível começar do zero. Às vezes sem nenhum escritório de referência, às vezes sem nenhum familiar que está no direito. Eu fui a primeira do ramo do direito da minha família, a doutora Cíntia foi a primeira do ramo do direito da família dela. Então, é um caminho que nós temos muito arduamente e hoje, pela graça de Deus, estamos aqui como fonte de informação para vocês, falando do que nós vivemos. Então, quando a gente fala em brand, a gente fala disso. Não é você colar grau e achar que você vai começar daí a sua marca. Não, você pode começar ainda na graduação. E tem um capítulo para quem está na graduação, no nosso primeiro livro digital, falando sobre isso. Que dentro da graduação, você já está construindo o seu brand. Sabe aquela rodinha de final de semana?
que os seus familiares começam a falar de direito e que eles te veem já como um projeto de advogado e ficam te perguntando um monte de coisa, ali você está construindo a sua postura. Ali é um excelente momento de você preparar a sua oratória, de você treinar a sua retórica e argumentação. Mas eu não sei o que eles estão falando. Não tem problema. Você tem que ter humildade suficiente para reconhecer que não sabe, ou a argumentação suficiente para sair pela tangente e ter tempo de ir no banheiro rapidinho pesquisar e voltar com a resposta. Então, o advogado, ele precisa ter essa postura proativa. E quando a gente fala em brand, a gente não fala só sobre imagem, também sobre postura. Fala sobre ambientes de frequentar. Não pode a advocacia frequentar certos ambientes onde se dão os conflitos e depois achar que o seu cliente na segunda-feira vai te procurar. Então, é uma profissão que exige renúncia. É uma profissão que eu preciso, em tudo que eu faço, eu preciso postar nas redes sociais. E dói às vezes falar isso, porque a gente sabe que a juventude está afã para curtir a vida, né? Mas nem tudo que é feito precisa estar em uma rede social. Não precisa publicar todas as fotos. Não precisa, né? Às vezes você pode fazer a mesma festa na sua casa, tranquilo, com os seus amigos, sem dar essa visibilidade. Por quê? Uma coisa é necessária. Quando você, enquanto cliente, pensa, eu vou entregar o bem da minha vida, o conflito maior da minha vida, e o conflito da sua vida pode ser uma negativação indevida de R$ 5 ou uma fazenda de R$ 1.000.000. Para o cliente tem a mesma importância. Então, o bem da minha vida eu vou entregar na mão do advogado. Qual é a postura do advogado que eu vou procurar? Se eu entrar no feed desse advogado, do Instagram, qual é a postura que eu quero encontrar naquele feed? Quais são os valores que eu quero encontrar nesse feed? Se eu entrar no LinkedIn dele, o que eu quero encontrar lá de conteúdo, de informação? Que tipo de informação eu quero entrar lá? Sabe? Então, é muito disso que a gente fala no brand. Então, você vai pensar na cor da sua logo, você vai pensar na marca, no desenho, você vai pensar na sua imagem pessoal, no desenvolvimento da sua oratória. Nós lidamos com a oratória, seja ela falada ou escrita. Nós lidamos com a língua a todo momento. A ferramenta do advogado é a linguagem, seja escrita ou falada. Então, eu preciso desenvolver isso. E isso não tem nada a ver como ser ou não ser tímido. Porque eu tenho colegas que são extremamente tímidos, mas têm uma oratória sensacional. Por quê? Porque treinam, se projetam para estar na frente de um juiz, na frente de um cliente, e naquele momento estão posicionados enquanto profissionais. E depois, no offline, tem a sua timidez natural e vivem e convivem de forma muito normal. Então, falar sobre branding é falar também sobre jornada digital. É construir o seu marketing. E aí, quando eu falo em rede social, eu falo assim, eu tenho que estar na rede social? Você precisa estar aonde o seu cliente está. E daí eu devolvo com uma pergunta. Aonde o seu cliente está? Não sei, porque eu não sei o que eu gosto de fazer. Então, vamos voltar lá no que a professora Cíntia falou do começo, de se conhecer, de saber que nicho eu quero atuar, o que eu gosto de fazer, e pensar onde o meu cliente está. Será que se eu advogo no previdenciário, o meu cliente, ele está no Instagram? Será que aqui no Instagram eu vou falar para o meu cliente ou será que eu vou falar para outros advogados previdenciaristas? Será que se eu advogo, por exemplo, no ramo criminal, meu cliente vai estar lá no LinkedIn? É pensar de forma estratégica, porque às vezes a gente gasta muito tempo e gasta muito esforço e nós sabemos quanto tempo se gasta para a produção de um conteúdo de qualidade enquanto juristas digitais aqui na internet. É pensar de forma estratégica, otimizar o seu tempo, sabe? E fazer o marketing direcionado. Lembrando sempre do que diz o nosso código de ética, no artigo 39, que o nosso marketing, ele é informativo, ele é sóbrio, ele é discreto, né? E ele não tem caráter mercantil. Ele não está lá para captação de clientes, né? A captação é uma consequência de um marketing bem feito, porque há interesse do cliente pela sua pessoa. Você não sofre uma contratação. Você é contratado. Contratado em razão da sua expertise, do seu posicionamento, da sua postura e do seu comportamento. Né? E a doutora Cíntia tem uma frase que ela fala muito. Hoje em dia, as pessoas são contratadas pela técnica e demitidas pelo comportamento. E na advocacia não é diferente. Quantas e quantas vezes você vê dentro do mesmo processo 4, 5, 6 advogados sendo subestabelecidos ao longo de 4, 5 anos de processo? Por quê? Qual foi a falha?
né? E eu vou deixar agora a doutora Cid falar de jornada do cliente, porque o tempo tá passando, gente. O tempo tá passando. E vocês percebem, gente, que por mais que assim a gente está falando de jornada digital na advocacia, a gente não está falando aqui só de inteligência artificial, só de um software, de um algoritmo, ou utilizar alguma nomenclatura em inglês. A gente está falando de algo que permeia a vida do advogado. Então, a gente saber que o que a gente faz tem consequência direta, se a gente vai conseguir ter êxito ou não, é indispensável, é inseparável. Só que muitas vezes ninguém fala isso pra gente. Aí a gente aprende da pior forma, sofrendo ou achando que está fazendo certo e muitas vezes aquilo não está tendo nenhum tipo de resultado. Então, eu acho que assim, talvez essa live de hoje, e se vocês voltarem aí nas outras lives que a gente tem aqui do Amo Direito, a gente tem live só sobre advocacia extrajudicial, a gente tem 10 passos para iniciar na advocacia, a gente tem vários assuntos que a gente já trabalhou aqui. Mas hoje, a gente precisa trazer esse insight para vocês do qual é o momento que nós estamos vivendo. Vocês estão preparados para o futuro? Vocês estão desenvolvendo as habilidades que o futuro precisa? E o futuro pode ser semana que vem, pode ser daqui 5 anos ou pode ser daqui 10 anos. O cliente mudou. São muitos advogados, são muitas pessoas fazendo direito. O que vai separar eu da professora Maiara? O que vai me diferenciar eu e o outro escritório que tem na outra esquina? Muitas pessoas acabam escolhendo o advogado com o único critério de preço. Mas preço vai deixar também de ser um fator decisivo. Porque às vezes, se o cliente ele tem uma jornada com você, mas o que é essa jornada? Jornada é desde quando o cliente chega, ele é atendido, você desenvolve um serviço ou um produto para ele, você resolve ou não resolve e ele vai embora e ele fica em stand-by. A gente precisa mapear a jornada do cliente. E aí, talvez para quem ainda não identificou qual é o seu cliente, o que você gosta mais de fazer, às vezes com uma análise dos últimos clientes que você atendeu, das últimas pessoas que te procuraram, você começa a identificar. Mas olha, de onde que essas pessoas vieram? Será que elas saíram satisfeitas? E o satisfeito não é ganhar o processo, porque a gente tem inúmeras portas para entregar para o cliente soluções ou alternativas de solução para ele resolver o conflito dele. O que muitas vezes vai indicar o cliente sair satisfeito ou não com você é o que você ofereceu além. É o que você ofereceu indo o que outras pessoas não vendo o que outras pessoas não estão vendo. Então, quando a gente fala migrar, na verdade, essa advocacia 4.0 com 5.0, a qualidade técnica, a gente supõe que todo mundo tem. E que a gente precisa ir atrás todos os dias. Então, entender quais são as novas profissões jurídicas faz parte das nossas qualidades técnicas. E entender o que o mercado está pedindo, qual é a área do direito que está mais aquecida, que está precisando de um profissional especializado, faz parte dessa nossa visão de mundo, visão de mercado e das nossas competências. Agora, tem algumas habilidades que, quando a gente desenvolve elas, a gente potencializa o que a gente faz de melhor. E aí, a gente pode ter outras ferramentas para potencializar. Aí entra uma inteligência artificial, aí entra um algoritmo, aí entra um assistente de voz, aí entra o relacionamento com o cliente, como que você passa essa informação, mas é um conjunto. E aí é primeiro entendendo onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Onde nós queremos chegar, o que vocês querem realmente entregar de valor para o cliente. Tem cada gente, pessoas maravilhosas aqui, realmente. Olha, Macapá presente. Gente, que honra poder falar para vocês, sabe? Que honra a gente aqui do Mato Grosso poder falar um pouquinho sobre do que a gente vive, do que a gente faz. E quando a gente fala sobre essa entrega do cliente, é isso que vai diferenciar. O cliente, ele fica, ele permanece, ele recompra e ele recomenda em razão da experiência que ele teve com a gente. Então, se ele não tem retorno, se ele não fica sabendo como está o processo, se o advogado sempre está indisponível, nunca consegue contato, é muito provável que esse advogado vai deixar de ser essencial na vida desse cliente. E quando ele tiver uma outra demanda, ele vai pedir para outra pessoa indicar outro profissional para ele. Agora, se ele realmente desenvolve, né, um relacionamento com o cliente, esse advogado,
ele vai trabalhar com menos quantidade, mais qualidade, porque ele vai desenvolver um relacionamento com o cliente e ele vai saber que ele vai ser a pessoa de referência, de confiança daquele cliente, de toda a família daquele cliente, para todas as situações. Ah, mas daí, Mayara, você está falando para mim que eu não posso advogar em todos os nichos. E meu cliente vai ter outros problemas que não é do nosso nicho. Aí tá a sacada da vez. Aí tá o comportamento de um profissional do futuro. Aquele que sabe no que ele é bom e sabe desenvolver boas parcerias naquilo que ele não atua. E é o ganha-ganha. Então, naquela área onde eu não tenho atuação, eu tenho advogados, parceiros, que são éticos tanto quanto eu, que têm comportamentos proativos tanto quanto eu, que são advogados, profissionais do futuro com habilidades 4.0 e 5.0 tanto quanto eu, que eu referencio de olhos fechados e que se eu falar para o meu cliente, olha, não é minha área de atuação de expertise, mas liga para esse advogado, fala que foi recomendação da doutora Mayara e ele vai te atender tanto como se eu estivesse te atendendo. O que o meu cliente vai fazer? Se a nossa relação de confiança está madura, está bem regada, está frutífera, ele vai entrar em contato com o outro colega. E o outro colega, se ele também tiver a mesma postura que eu, vai atender com o mesmo carinho, com a mesma atenção, vai dar uma experiência maravilhosa e vai ser ético a ponto de atuar apenas naquele processo da parceria e devolver o cliente para mim naquilo que eu atuo para o meu cliente. Então, o cliente ele vai ser meu cliente na minha área de atuação e vai ser cliente do meu colega na área de atuação dele. E eu e meu colega vão ter a minha parceria, eu vou ganhar também. Eu vou ganhar uma porcentagem menor, módica, ao final da ação, enfim, eu vou ter meu contrato de parceria com o meu cliente e com o meu colega advogado. Todo mundo vai ganhar. O cliente, principalmente, vai ter um serviço de excelência, vai ter o melhor advogado numa área, melhor advogado na outra área, vai sair satisfeito e vai saber que, caramba, hein, aquela advogada ela é boa mesmo, ela só me indica gente boa. Por isso que eu não saio dela. E as minhas indicações são todas dela. Então, esse é o comportamento do profissional do futuro. E é essa jornada que nós precisamos entrar e entender que ela é sem volta. Se eu quiser me isolar, eu não consigo mais hoje subsistir num mercado tão competitivo. Gente, Ilhéus, Bahia, Salvador, vontade de viajar, gente, de tirar férias e ir pra Bahia, meu Deus. Gente, está acabando a nossa live, ainda tem algumas coisas para falar, mas eu preciso dizer para vocês, esse foi o nosso lançamento. Depois vocês entrem no perfil Advogados do Futuro. Esse é o nosso livro digital. Lançamos hoje, meio-dia foi lançado. E vocês, em primeira mão, vão saber das novidades. Aonde eu adquiro? Lá no Hotmart. E vocês que estão aqui vão saber a palavra mágica, que quem está lá no nosso grupo do Telegram soube meio-dia. E os nossos seguidores do Instagram ainda não sabem. Só quem está nessa live, só quem está no Telegram. Gente, se vocês colocarem lá no Hotmart o cupom de desconto chamado FUTURO, vocês vão ter um desconto imperdível, que só vai ficar 48 horas no ar. E mais, os primeiros 30 adquirentes do nosso livro digital vai ter uma mentoria, uma aula ao vivo de 2 horas com a gente, onde a gente vai dar dicas práticas de ferramentas, muitas gratuitas, muitas. Armazenamento de documentos online, usar a plataforma do Google Forms para satisfação do cliente, para melhorar a experiência do cliente, WhatsApp Business. A gente vai usar muitas ferramentas gratuitas e muitas pagas, mas num preço muito acessível, que você pode dar essa virada na sua advocacia. Então, se você quer participar dessa mentoria, a gente não divulgou isso ainda aberto no nosso Instagram, apenas no Telegram e aqui nessa live. Corre para o Hotmart, faz a aquisição do seu livro digital, leia e, por favor, nos dê o feedback. Manda um WhatsApp pra gente, lá na nossa bio tem todos os nossos contatos, tem todos os nossos meios de comunicação. Manda um WhatsApp, manda um direct no Instagram, diga pra gente se esse conteúdo fez sentido pra você, se isso te ajudou de alguma forma e vocês vão ver que o conteúdo que a gente colocou pelo preço que nós estamos comercializando é algo muito módico. Porque o que a gente quer mesmo é gerar valor, é o nosso propósito de vida, é gerar valor, é inspirar pessoas. E a gente acredita que o dinheiro é apenas consequência de um trabalho bem feito, feito com excelência. E o maior presente que a gente pode ter da vida, de Deus, são as conexões que a gente gera através das redes sociais, os parceiros de vida que nós geramos através das redes sociais, que a gente se conecta, e as pessoas que passam pelo nosso caminho. Bom, gente, faltam 3 minutos. E como professora, eu acho que não tem nada mais gratificante do que você ver alguém não desistindo. Então, saber que alguém não desistiu e que alguém decidiu insistir porque leu algo, porque participou de algo, isso de verdade, gente,
Não tem nada, 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 nada que pague. Então, foi em cima disso que surgiram nossos livros, nossos cursos e muito do que nós somos. A gente gosta disso, de compartilhar, de dar dicas práticas, de ver as pessoas usando e falar: olha, eu vi lá no perfil de vocês e olha que legal, funciona. É isso mesmo. Esse pensamento de que deixa cada um por si, Deus para todo, isso não pode mais continuar existindo. Só que não adianta eu ficar reclamando porque o meu colega não é assim. Eu preciso ser essa mudança que eu quero no mundo. E a gente planta e a gente colhe. Mas não é pensando na semeadura, não. É porque eu quero do mundo um lugar melhor. Então são as minhas atitudes, o meu 1% todos os dias, que influencia o meu meio ambiente, a minha advocacia, os meus clientes. E aí a gente começa realmente a gerar valor na nossa sociedade, gerar valor onde nós estamos. Então isso realmente foi um dos motivos que assim nos motivou a deixar vários finais de semana, algumas madrugadas, filhas, marido, família, para a gente se dedicar. Tem um capítulo específico e de uma forma muito prática e simples a leitura sobre inteligência artificial. Quando a gente fala sobre isso, muita gente pensa: poxa, mas eu vou ter que aprender a programar para entender como que funciona. Não. Você precisa entender como que funciona essa engrenagem. Qual é a dinâmica? E aí você, tendo conhecimento, você verifica o que você pode empregar no seu dia a dia, seja no seu home office ou seja lá no seu escritório de advocacia. Então a gente realmente espera que com esse conteúdo, com essas dicas, com as lives que ultimamente a gente tem feito, muitas pessoas possam colocar aplicação nas suas vidas, possam realmente utilizar, possam usar e principalmente não guarde para você. Compartilha isso com mais alguém. É muito melhor quando alguém recebe uma informação e essa informação vem de você. Isso gera gratidão, isso gera conexão, isso gera realmente essa corrente do bem que a gente tanto precisa nesse mundo em que todo mundo, cada um só quer fazer o seu, só quer procurar algumas coisas. Então a gente ajudar os colegas, a gente compartilhar, isso é muito bom. Gente, eu acho que por hoje é isso. E a gente quer agradecer de todo o coração. Temos ainda 2 minutos para finalizar. Vocês têm alguma pergunta? Aproveitem, façam suas perguntas. Eu acho que a gente pode aproveitar esse restinho até o Instagram nos derrubar para responder perguntas de vocês. E se alguém tem algum comentário, olha, todo mundo tem algo para ensinar. Sempre que nós entramos numa live, sempre tem algum comentário que a gente termina a live e fala assim: caramba, que delícia! Sabe, que delícia essa conexão, e olha essa visão, e olha esse ponto de vista, e olha como isso complementa muito do que a gente faz. E a gente é... Se vocês gostaram, deixa uma chuva de coração aqui, fala: eu gostei, foi bom, vou compartilhar algo com alguém. Ó, o nosso perfil tá aqui também, é @advogadas do futuro, então vocês podem ir lá, tem todos os nossos canais. A gente vai ficar muito feliz de conseguir continuar essa conversa, esse diálogo lá também. Pessoal, muitas pessoas aqui, ó, de vários lugares, mas vamos mostrar para o Instagram que essa live foi relevante. Então, ó, se você gostou, se você tá aqui com a gente, isso aí, chuva de coração aqui do lado. E a gente vai dar aula agora, vamos sair da live, vamos entrar em aula com os nossos alunos também. É isso aí, sair da live, vamos entrar em aula online agora da graduação do curso de Direito, 9º e 10º semestre aqui de Sinop, Mato Grosso, algo que a gente ama fazer. E sabe que o Josinaldo, ele colocou 2 palavras que são muito fortes: resiliência e persistência. Então, é isso mesmo, não é fazer, né, e tentar dar certo, não, é fazer até dar certo, é insistir, é persistir, é saber que no meio da caminhada vai ter erros, vai ter dias de desespero, de choro, de lágrimas, né, dias de tristeza, dias de julgo improcedente, mas também vão ter os dias de julgo totalmente procedente, vão ter dias assim abençoados, maravilhosos. Ó, Leonardo, 10º, também estou nessa etapa. Que delícia! Falta 1 semestre para terminar, né? Esse ciclo maravilhoso de 5 anos de faculdade. Você que está na graduação, quando você for começar as suas aulas, e às vezes você vai estar naquele dia que você está desanimado, tente lembrar a emoção do seu primeiro dia de aula, sabe? Quando a gente vai para o curso de Direito, primeiro dia de aula, com o vademecum desse tamanho, vestido um terninho, vestido de advogado. Lembra o primeiro dia de aula? Falando para o professor: boa noite, doutor. Lembra? Lembra essa emoção, lembra os sonhos que você projetou na sua carreira. Lembra os sonhos que você projetou para essa graduação. Sabe? E não deixa, às vezes, o desânimo ou a rotina do dia a dia, ou às vezes o cansaço de trabalho, de provas, de trabalhar fora, de conciliar família, conciliar tudo isso, tirar a alegria da sua posição graduando, porque ela não volta mais.
Ainda que você faça 2, 3, 4 graduações, e meu esposo já fez 2, e ele fala muito isso pra mim. Ele fez direito como a segunda graduação dele. Ele falou assim: olha, eu não senti tudo isso que vocês sentiram. Por quê? Porque era a minha segunda graduação. E a primeira eu não aproveitei como eu deveria ter aproveitado. Então aproveitem esse momento de estarem na graduação. Aproveitem para errar, aproveitem para fazer conexões com seus professores, aproveitar e levar o máximo que vocês conseguirem desse período. Se achando ministra, é isso aí. Gente, a gente dá aula aqui em Sinop, no Mato Grosso, na Unic, que faz parte do grupo Croton Educacional. Então, tem várias marcas que compõem o grupo Croton, a Anhanguera, enfim, é Unic, e a gente dá aula aqui na Unic, aqui em Sinop, no Mato Grosso. Não podemos parar de estudar, é verdade. É verdade. Isso daí, assim, ó, é uma constante. Você escolheu um curso que é Ciências Sociais Aplicadas. Então, a sociedade muda, a sociedade se transforma. Com isso, eu preciso estudar novas legislações, novos comportamentos, novas decisões, novos entendimentos. É o tempo todo estudando. Gente, não tem jeito, não tem jeito. Mais algum comentário, pessoal? Gostaram da live? Coloca um joinha. Eu super gostei, super curti. Gente, uma boa semana para vocês, assim, sabe? Uma semana muito abençoada, de muito trabalho. E foi uma honra para nós partilhar desse momento com vocês. Ó, Mato Grosso aqui presente também, em Tangará. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, é só chamar a gente no direct que a gente responde todo mundo. Gente, ó, beijo. Esperamos vocês conversando com a gente lá no Advogados do Futuro. Mandem direct, mensagem. Estamos abertos e o que a gente mais gosta é conversar com vocês, viu? Beijo, beijo, beijo. Uma excelente segunda-feira e a gente vai para a aula agora. Beijo, beijo, beijo.